Será que se aproximando fica melhor? Eita, tá no meu ou tá na missão? Da missão. Acho que tá na missão. Agora deixa eu só virar a hora. 103. E olha lá. Boa noite! E aí, irmã? Tudo bom, Alice? E aí, Angela? Graças a Beleza, Deus pai? com você. Tá tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Como é que você tá? Tudo bem, velho. Nessa quarentena aí, demorada. Não é isso, velho? Mas estamos na luta, né? Tamo aí, velho. Hashtag Esperando em casa. os tempos mudarem. Verdade. Vamos começar? Vamos, Vamos. só aguardar um pouquinho a galera entrar, que já está entrando, né? Aham. Quando a galera for entrando, a gente inicia e toca fogo no parquinho. Beleza. E Arapiracaí, as coisas estão tudo certo? Tá a maioria das coisas meio paradas por causa da quarentena. Mas um bocado de coisa ainda tá aberto. Tá O pessoal funcionando, não né? está na Acho que obediência. aqui também que mais parou. Complicado. É. Aqui também, aqui a galera... Difícil, velho, deixar a galera em casa. Quando vocês quiserem, a gente começa, tá bom? Bom, Vamos. isso. Quero pedir para vocês que estão em casa, acompanhando essa live, que a partir desse momento você começa a pedir a presença do Espírito Santo, Vem se para fazer que ele presente, possa Deus, em guiar nosso toda meio, essa Senhor. live, Nós estamos para que aqui, ele Senhor, possa reunidos, Senhor, agir para em levar a tudo tua que for palavra, falado, Senhor, aquele, Senhor, que que não ele pode possa estar abençoar o nosso convidado de hoje, Vem o Will, abrindo, Deus, os nossos que ele possa corações, Senhor, vem ser abrindo nossos olhos boca para espirituais, nós, meu Pai. que ele Para que nós possa venhamos ser estar atentos, Senhor, para escutar a tua a voz, palavra de Senhor, Deus para para nós nessa acatar, noite, Senhor, a tua verdade sobre que ele nossas possa vidas, colocar meu suas Pai. intenções, Vem, Espírito Santo possa de Deus, clamar vem pelo sobre Espírito nós, Santo, a presença vem se dele, fazer presente. que ele possa derramar a sua glória Te nessa apresento, noite, Senhor, todos aqueles que que ele estão possa do outro alcançar lado, todas as Senhor. pessoas que estão Vem abrir os acompanhando essa corações de live, todos eles, Senhor. seja agora no ao vivo, seja Que eles durante as venham, Pai, 24 horas, para ter que a cada palavra retribuição, que meu venha Pai, ser que dita não venha a alcançar sua cada somos nosso nós, coração. Senhor. Que nós vemos, Senhor, necessitar O de ti, Espírito Santo Senhor, desça na contigo, tua Senhor, em glória, tua presença. na Pai. tua Que nós não vemos, Senhor, dormir perante a ti, não vemos ter dúvidas, Senhor, perante o que tu queres, Senhor, para nossas vidas, meu Pai. Que apresente, Senhor, a vida do teu filho, que agora nesse momento, Deus, ele venha e tu venhas crescer, Senhor, sobre a vida dele. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a conduzir esse momento. Abre, Senhor, a nossa mente. Também aqui pedimos a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, que ela possa passar à frente do nosso irmão, que ela possa guiá-lo nessa noite, intercedendo pela vida dele, intercedendo pela vida desse filho, que ela possa cobrir ele com seu manto sagrado, que ela possa proteger
nessa noite, que ela possa ser luz nessa noite para ele. Vem, Espírito Santo, passa à frente do teu filho, mãe. Passa à frente e guia nessa noite, mãe. Para que tudo que vier a ser dito seja por intercessão da Senhora. Ajuda no Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São João Paulo II, Rogai pelos sarados, Nossa Senhora das Alegrias, alegrai-nos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós e abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém. Amém. Boa noite, né, a todos, e boa noite, Will. Boa noite. Mais uma noite aqui reunida, né, nessa live, com um tema hoje tão propício, né? Um tema tão incrível, né? Sabemos que ontem a gente viveu isso, né? A ressurreição de Cristo. Primeiramente, nos apresentar. Eu me chamo Tauan, sou da Missão Nossa Senhora de Fátima. Me chamo Larissa, faço parte da Missão Nossa Senhora de Fátima. Eu sou o Will, faço parte da Missão Jovens aqui de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Glória a Deus! Glória a Deus! Bom, como foi falado, né? E como muitos viram no tema, vamos partilhar hoje um pouco sobre geração de ressuscitados em Cristo, né? Hoje em especial, com esse cara 10, né? Com esse cara do fogo. Graças a Deus, desde já agradeço, Will, pelo seu sim para estar conosco nessa noite. Valeu. E tudo que você venha falar, como a gente pediu, né? Seja o agir do Espírito Santo através de você. E como foi falado, a gente vai partilhando. E quando for surgindo dúvidas, ou quando for suscitando aqui em nós mesmo, a gente vai partilhando junto com você. Amém. Antes de mais nada, eu queria desejar um feliz Páscoa, né, para vocês, Laresca, Feliz Páscoa! Tauan, tudo de bom aí. Nosso Senhor Deus está vivo, é nele que a gente encontra esperança e força para continuar. Também eu queria agradecer aí a galera aí que está dando uma moral. Um amigo meu de infância aí, Rony, jogava bola comigo. Meu vizinho, pô, quando eu morava em Alagoas. Rafa aí de São Paulo. Diego, Amanda, Diego da Colo, Pri da Colo, galera que a gente ama, Marisa, Maciel, uma galera tá com a gente aqui. Eu quero dar um abraço aqui a todos eles. José, Vel, Gilda, uma galera aqui. Galera, hoje a gente vai partilhar um pouco daquilo que a gente está experienciando na prática da nossa fé cristã católica, que é ressuscitados com Cristo, né? E quando a gente olha para esse tema, é impossível a gente não lembrar, não sei se vocês já ouviram falar, mas é impossível não lembrar de Padre Léo, né? Padre Léo, que foi um fundador da obra Betânia, que também era um amigo da Canção Nova, e o que Deus fez na vida daquele sacerdote e todos aqueles que estavam à volta dele foi sobrenatural. E ele na sua última pregação, ele utilizava justamente da passagem que a gente vai partilhar aqui hoje, que é lá em Colossenses 3, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. A galera que quiser acompanhar com a gente aí, se der tempo de pegar a Bíblia aí, se não, só acompanha com a gente. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. E hoje a gente falando de ressurreição, dentro desse tempo que a gente está vivendo, né, galera? É um ponto de esperança para nós, né? Que a gente também quer sair ressuscitados, né, dentro desse tempo que a nossa humanidade por inteiro está vivendo. Alguns de uma maneira mais fortes, né? Por exemplo, a galera de São Paulo.
Aqui no Nordeste ainda um pouco mais como medidas de prevenção, mas que a gente também já está sofrendo na prática esse ataque desse vírus. Mas a nossa esperança em tudo que estamos vivendo, ela permanece num Deus que não muda. Num Deus que permanece fiel, independente de qualquer circunstância que possa acontecer. E a palavra de hoje ela vai ser carregada de fé e de esperança para nós, né? Que é o ponto que todo cristão deveria andar e se mover, sempre confiando naquilo que Deus reservou para nós. E aí a gente vai discutir, vai partilhar sobre por que também, muitas das vezes, a gente não consegue dar passos dentro da nossa vida de cristão, que inicia-se nesse processo de ressurreição, né? Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó, se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Galera, o que é que a gente pode trazer em cima dessa passagem bíblica, né? A primeira coisa, assim, nessa tradução de Jerusalém, diz assim, ó, procurai as coisas do alto. Em uma outra tradução vai dizer assim, ó, afeiçoai-vos às coisas do alto. O que é que Paulo ele está querendo dizer para a galera de Colossenses? Ele está dizendo que, meu irmão, se um dia Jesus chegou na sua vida, você naturalmente viveu um processo de ressurreição. Porque é difícil, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo atual, a gente não viver cotidianamente processos de ressurreição. O cristianismo, por excelência, ele nos convida a sempre nascer de novo. A ressurreição é esse ponto-chave que Deus nos dá, por graça, de que nós precisamos mudar a nossa mentalidade para pensar não só que a nossa vida ela se resume aqui, nessa terra. Jesus, ele nos traz uma esperança de que a nossa vida ela não acaba aqui, mas ela é uma passagem, a Páscoa, para uma vida eterna com Ele. E por isso que todos os cristãos, todos eles que foram eficazes na sua experiência com o Mestre, todos eles viveram dentro de uma experiência de fé profunda, porque tudo o que eles faziam tinha uma meta. E é isso que muitas das vezes falta em nós. Às vezes nós, como seres humanos, colocamos todas as nossas metas voltadas aos planos terrestres. Tudo que a gente faz, galera, é tudo pensando nesse tempo. E como cristão, se eu penso no plano terrestre somente, eu naturalmente vou ter um cristianismo falido. Porque esse mundo é limitado, meu povo. Esse mundo aqui é imperfeito, ele não é completo. Agora, é uma coisa que a gente precisa entender. A criação de Deus é perfeita, mas ela continua em constante mudança. Por isso, Deus nos convida à ressurreição, porque nós somos danificados pelo pecado. E o pecado, ele nos limita, ele nos inferioriza a pensar pequeno, a pensar que essa vida aqui é suficiente. E a nossa fé cristã, ela não acaba aqui. Aqui é um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de santificação da nossa alma, daquilo que é mais importante em nós, que um dia ressuscitará com Cristo. Por isso que Paulo exorta a galera, meu irmão, se você ressuscitou de fato com Cristo, aí ele dá o segredo. Afeiçoai-vos, busque, procure as coisas do alto. Porque as coisas do alto, ela tem a identidade de Deus. Se você for rezar o Pai Nosso, quando a gente diz assim na terra como é no céu. Qual é o padrão da vida do cristão? Não é a terra. O padrão de vida do cristão é o alto.
são as coisas exageradas e grandes que Deus faz em nós. Se você olhar para a natureza, você vai perceber como Deus ele é exagerado em beleza. Como que de uma flor, né? Como que de uma terra pode nascer uma flor tão bonita e estrondosa? Como um sol ele pode trazer tanta experiência de vida? É uma coisa simples da natureza humana e que a gente não consegue compreender no cotidiano, na correria da vida. Mas se a gente olhar para a delicadeza que Deus faz todas as coisas na nossa vida, é naturalmente um processo de ressurreição. É uma possibilidade nova que Deus sempre nos dá. Quando eu sou cristão, a minha mentalidade ela deveria ser voltada para as coisas do alto. E aí a gente ia conseguir observar com mais delicadeza, com mais amor, tudo aquilo que acontece à nossa volta. Por isso que Paulo ele exorta a galera. Meu irmão, minha irmã, jovem sarado, povo de Deus, você que é cristão, a sua vida ela deve se afeiçoar às coisas do alto. A minha e a sua vida ela deve se movimentar para aquilo que é eterno. Tá me entendendo, galera? Se a gente entender que todo o movimento que a gente faz, toda a busca de ressurreição que a gente encontra, é para que eu possa me aperfeiçoar aquilo que é eterno, ou seja, o céu, aquilo que é do alto. Tudo que vem de Deus não é passageiro. Tudo que vem de Deus, todo o plano de Deus, todo o plano de salvação que Ele tem para nós é eterno. Deus ele não se limita a esse tempo presente que nós estamos. Por exemplo, se a gente olhar dentro da fé cristã para o tempo que nós estamos vivendo, naturalmente todo cristão vai dizer assim, Deus vai tirar um bem extremamente maior do que esse mal que nós estamos vivendo. E isso é um processo de ressurreição. Quando eu tenho essa mentalidade, eu não estou tendo uma mentalidade mundana. Não estou tendo uma mentalidade terrestre. De que se a gente olhar para os jornais, para os meios de comunicação, e se você não tiver a fé fundamentada em Jesus, é capaz de você até tirar sua própria vida antes mesmo do coronavírus. Porque vai gerar um desespero em diversas áreas da nossa história. Mas quando a minha fé está fincada na rocha que é Jesus, ele vai dizer assim, não, calma, velho. Deus ele vai fazer um movimento em nossas vidas para que isso que nós estamos passando hoje, de uma forma tão maluca, que a gente não consegue compreender isso em profundidade, mas a nossa fé diz assim, ó, calma, véio, vamos entender que Deus ele vai tirar algo muito maior e extraordinário desse tempo que nós estamos vivendo. E na prática do nosso dia a dia, a gente tem que perceber isso com um olhar celeste. A ressurreição, o título do texto vai dizer, é o princípio da vida nova. Como é que eu posso dizer? É o início de uma nova história com Jesus. Quando eu me ressuscito, né, dentro de Jesus, quando ele me propõe uma vida nova, eu estou começando a ter uma vida em Cristo. É essa a diferença. Quando eu faço uma experiência, por exemplo, dar um exemplo que é parecido do nosso carisma, né? Quando o cara faz uma experiência de Maranatá, ele já estava vivo, né? Ele era uma pessoa viva, ele fazia suas funções normais e tal. Mas talvez o que era mais importante no homem, que é a sua alma, seu espírito, estava morto. Estavam experienciando, já aqui nesse tempo, experiências de morte. Aí o que acontece? No Maranatá, a gente ouve um grande grito de Deus no coração, na alma daquela pessoa que está lá sentada, ouvindo de Deus as pregações, as partilhas. E é como se fosse um Maranatá, um grande grito de Deus, como ele fez com Lázaro. Vem para fora, vem para a vida, saia dessa vida inútil que você está tendo e comece a ter uma vida celestial. Uma vida que não se limita ao tempo presente, ao cronos. A vida em Deus ela é um kairos. Ela é uma manifestação constante da graça de Deus. Então é isso que Paulo está querendo dizer assim. Olha, pense nas coisas com uma visão do alto. E quando você começar a ter uma visão do alto, as coisas da terra, elas vão começar a morrer dentro de você. Por exemplo, se a gente pegar um adolescente hoje, galera, um jovem, tá, chegou na universidade, diz assim, qual a sua meta de vida? Ele vai dizer, eu quero estudar, eu quero meu emprego, eu quero construir meu apartamento, minha casa. Se der certo, talvez eu case, encontre alguém. Se não der certo, a gente termina e eu vou ser feliz. Acabou. Meu irmão, Deus não nos criou para esse estilo de vida.
Deus nos criou para que eu e você, quando for perguntado qual a sua meta de vida, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, você tem que ter uma mentalidade de ressuscitado. A minha meta de vida é o céu. Entende? Se a minha meta de vida for o céu, aí eu vou cumprir bem todas as tarefas e todos os desígnios de Deus para esse tempo que eu estou vivendo. Dentro da universidade, dentro da escola, dentro da família. Eu vou fazer com que dentro da minha família, dentro do meu trabalho, tudo aquilo que está dentro da minha história exale um desejo de céu. Entende? Então, quando eu começo a entender a minha vida dentro de um plano celestial, a minha vida ela começa a ser a vida de um ressuscitado. Se morrestes com Cristo, ressuscitai com o próprio Cristo. O que é que ele está querendo dizer? A sua carne, a minha concupiscência, ela precisa morrer. O homem velho em Will precisa morrer e todo dia um homem novo deve renascer. Essa é a dinâmica do cristianismo. Todos os dias eu tenho que lutar com a minha carne, com os meus pensamentos terrestres e incutir em mim, quando eu entro na palavra, fazer com que o meu pensamento ele seja um pensamento celestial. Por isso que dentro do nosso estilo de vida a gente precisa ter pelo menos 30 minutos com a palavra diariamente. Por quê? A palavra de Deus é o padrão da vida do cristão. Se eu não ficar diariamente, constantemente colocando dentro da minha vida que eu preciso ter um padrão de vida não baseado em novela, ou em jornal, ou em mídias, ou em qualquer outra coisa. Eu devo ter minha vida baseada e pautada na palavra, eu vou ter uma vida de ressuscitado, naturalmente. E por onde eu passar, aí é que vai acontecer a obra cristã. Por onde eu passar, eu vou deixar rastros de Deus, rastros de santidade, rastros de ressurreição por onde eu passar. Amém? Amém. Então, Paulo, ele nos convida a fazer essa experiência. Aí a gente pode colocar isso dentro de duas perspectivas, para que eu e você possa compreender com clareza o que eu estou querendo dizer a partir do que Paulo disse em sua carta aos Colossenses. Eu tenho que viver nesta terra presente e peregrino. Presente, vivendo esse tempo agora. Mas a minha mentalidade, a minha visão de mundo tem que estar voltada para entender que nesta terra eu sou um peregrino. A minha identidade, por primeiro, é uma cidadania celestial. Deus não me criou para esta terra. Por isso que aqui a gente não consegue ser feliz em plenitude. Porque a nossa felicidade plena é em Jesus. E essa felicidade plena só se cumprirá no céu. Porque essa é a nossa cidadania. Jesus, ele deu a sua vida na cruz para que eu e você tivesse a possibilidade de salvação. E por onde passa essa salvação? Pela nossa ressurreição. E como é que a gente se ressuscita? Tendo uma vida nova em Cristo. Como que você tem uma vida nova em Cristo? Vivendo de acordo com os princípios cristãos. Vivendo de acordo com aquilo que Deus sonhou para nós. Né? E aí você, de fato, vai ser um cristão nesta terra. Porque você vai começar a seguir os mandamentos, vai começar a seguir a lei perfeita de Deus, expressa em Jesus. E vai nos diferenciar do paganismo, do mundo secular, do mundo mundano. Por exemplo, num mundo mundano, não há perspectivas celestiais. No mundo mundano, só há perspectivas terrenas. Ele se nivela por baixo, o homem mundano. Ele se nivela achando que a vida dele acaba aqui. Aí o que é que ele faz? Eu não vou morrer para Cristo. Não existe essa mentalidade para ele. A Paulo até vai dizer, para o mundo é loucura a cruz. Porque para o mundo ele tem que fazer o quê? Meu irmão, eu só tenho essa vida, então eu vou aproveitar e vou gozar dessa vida da melhor maneira possível. Então ele não tem perspectiva de céu. No coração dele, ele foi iludido, ludibriado pelo encardido, e ele não consegue enxergar que a nossa vida, ela não acaba aqui. Entende? Então, quando eu começo a ter uma perspectiva de céu, a minha visão, a minha forma de agir, a minha personificação em Jesus, ela começa a existir. Naturalmente, é um passo de fé. Quando eu digo assim, eu sou cristão,
Então, naturalmente, eu tenho que ter postura de cristão. Então, eu vou ter que matar aquilo que é concupiscência em mim, que é errado, que é desfigurado, que está danificado por esse tempo, pelo mundo que a gente vive, e começar a exercitar uma vida nova em Cristo. Como que essa vida nova se dá? Quando eu começo a corresponder à minha cidadania primeira, que é a cidadania celestial. Por isso que Paulo, ele exorta a galera, meu irmão, se vocês morreram com Jesus, a sua vida está escondida em Cristo em Deus. E isso é o mais fabuloso que um cristão pode viver nessa terra. É encontrar sua vida em Jesus. No livro de Provérbios 25:2, Deus diz assim, ó, a glória de Deus é ocultar as coisas, e a glória do homem é encontrá-las. Traduzindo para o tempo de hoje, Deus está querendo te encontrar nessa situação que nós estamos vivendo de coronavírus. Ele está querendo te encontrar. Então, ele diz assim, venha me encontrar nesse tempo à parte que nós estamos vivendo. E a glória do homem, a nossa glória é encontrá-lo. Por isso que Paulo ele diz assim, ó, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, na mentalidade do cristão, isso não é para pagão, mas na mentalidade do cristão, eu só vou começar a ter vida quando eu começar a viver e me afeiçoar à vida do alto. Quando eu começar a ter um caráter de Cristo em mim. Para o cristão. Para o pagão, eu nem preciso falar isso, porque ele não vai entender. Ele não vai compreender. Ele vai viver de uma outra maneira. Ele vai ter outro estilo de vida. Outras ideologias. Para nós, a maior virtude do homem cristão é se ressuscitar com ele e se encontrar com Jesus. Como Paulo fez. Qual foi a experiência de Paulo, né? Ele tinha uma vida baseada na lei. Ele era um grande homem, pô. Ele seguia corretamente todas as coisas. Mas ainda a vida dele estava escolhida com Cristo. Enquanto ele não se encontrou com Cristo, ele não começou a afeiçoar-se com as coisas do alto. A afeição de Paulo com Jesus foi de tal maneira que ele foi capaz de dar a vida. Dar a vida, o que ele fazia de contrário, ele tirava a vida dos cristãos. Quando ele faz uma experiência com Jesus, o que é que acontece? Ele muda, transforma a mentalidade dele, ele começa agora a dar a vida por Cristo. Para saber como o cristão de verdade, quando ele encontra a sua vida em Deus, ele fica pirado. Pô. Paulo ele era preso e na cadeia, depois de ter apanhado, depois de ter açoitado, ele com seu amigo Barnabé, ele louvava ao Senhor. Pô. Isso é um passo fundamental de ressurreição. Esse cara não vive mais pensando em pensamento terrestre. Ele entende que essa carne aqui vai embora e ele tem o maior privilégio de tudo que um homem pode ter nessa terra, que é lutar pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a vida dele começa a ser uma vida nova, uma vida ressuscitada. Por isso que eu e você, enquanto está nos Jovens Sarados, em algum movimento da igreja, você que diz ser cristão, enquanto você não encontrar a sua vida, que está escondida em Cristo, você não vai ter vida nova. O único método para você mudar de vida é encontrar Jesus. Porque senão você vai viver uma cidadania brasileira. Entende? E a sua cidadania é celestial, cara. Meu irmão, minha irmã, Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse o passaporte para uma vida celestial, já aqui na terra, porque essa foi a oração que ele nos deixou. De mais concreta, Deus, que tudo seja feito assim na terra como é no céu. Então, qual é a minha perspectiva de cristão? Por onde eu passar, eu devo incutir valores, incutir métodos, formas de agir que tenha o padrão cristão, um padrão celestial. Porque a vontade de Deus está impregnada em Jesus. Tudo que Jesus faz é do agrado do Pai. Tudo que ele faz. Por isso que ele diz assim, ó, esse é o meu filho amado, aonde eu encontro prazer. Porque ele olha para a vida de Jesus e consegue identificar um padrão celestial. É isso que acontece. Então, por exemplo, todo ser humano, enquanto não encontrou Jesus, e aí o ser humano ele busca encontrar Jesus em diversas formas, como muitos de nós, na prostituição, na bebida, na droga, nas nossas amizades, em diversas coisas.
A gente fica buscando, pô. Existe uma necessidade da nossa alma de querer encontrar algo que não seja passageiro. Porque a nossa alma anseia, o salmista vai dizer, Deus incutiu em nós um desejo e um anseio de eternidade. Então, enquanto esse desejo de eternidade, esse anseio de céu, não for suprido, a nossa luta e a nossa concupiscência vai nos afastando e tirando da vontade de Deus. Quando você encontra e entende que a sua vida está escondida em Jesus, aí a sua vida muda pelo avesso, como foi na vida de Santo Agostinho e na vida de todos os santos da igreja. Se a gente olhar, meu irmão, Santo Agostinho foi muito doidão, pô, e ele era extremamente inteligente. Ele tinha de tudo. São Francisco, ricaço, velho, podre de rico, inteligentíssimo, queria ir para a guerra e tal. Mas quando a vida dele foi encontrada em Jesus, meu irmão, ele largou tudo, viveu na pobreza, na obediência, na castidade, mudou de vida, pô. Aí, esse padrão celestial, humanamente falando, é impossível. Como é que eu vou deixar de ter tudo o que eu quero para ver dessa forma? Meu irmão, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto a vossa vida não for revelada em Jesus, você vai se contentar com comida de porcos. Entende? E a vontade de Deus para nós, por isso que é a minha alegria de ser cristão, mesmo que eu seja pecador, ruim, miserável, cara, tem horas que eu me disse, meu irmão, é muita misericórdia de Deus para ter paciência comigo, né? Mesmo porque eu, às vezes, dou cada vacilada. Quando eu me deparo que eu estou tendo pensamentos terrestres, minha identidade se dilui, pô, e eu começo a me contentar com migalhas. Tá ligado? E isso é na vida de qualquer um. Eu disse, meu Deus, você deu uma vida por mim. Cara, você foi humilhado a tal ponto, ressuscitou, mostrou o caminho que é vocês. E eu ainda continuo me saboreando com os deleites da terra, daquilo que é passageiro, fugaz, volátil, que não tem substâncias concretas de eternidade. Entende? E aí, eu queria também deixar para vocês entrarem comigo agora na partilha, né? O texto diz isso, mas eu queria deixar agora com que esse nosso diálogo ele pudesse entrar no cerne nas nossas vidas e na vida daqueles que estão nos acompanhando. Mas o ponto principal é isso, meu irmão. Se você é de Jesus, se você quer ter uma vida em Cristo, a única maneira, o ponto de partida é você querer morrer para esse mundo e querer ter uma vida nova nele. E como Deus está dizendo assim, ó, a sua vida, cara, está escondida em Cristo em Deus. Comece a procurá-la. Se você começar a procurar, você vai encontrar segredos e mistérios de Deus que nessa live, nessas lives todas que está acontecendo, tudo que está acontecendo nesse mundo, você nunca vai conseguir chegar perto do que Deus tem reservado para você na sua intimidade. Mas primeiro você vai ter que ter essa capacidade de dizer assim, cara, eu vou buscar o Senhor. Eu vou querer encontrar de verdade a vida. Não tem vida longe de Jesus. Para o cristão, cara, não existe vida longe do Senhor. Não existe. Entende? Então, eu queria dar essa oportunidade para vocês, partindo desse ponto, né? Por exemplo, nós temos uma cidadania celestial, né, gente? Isso é fabuloso, cara. A minha vida não acaba aqui. Uma hora, graças a Deus, eu vou voltar para o Pai. E essa carcaça aqui vai embora e eu vou ter uma vida gloriosa com Ele. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Né? A gente gosta dessa vida. Essa vida é boa, mas a vida em Jesus, na eternidade, ó, nem se compara, cara. E esse deve ser o nosso anseio, meu irmão, minha irmã. Esse deve ser o nosso anseio. A ressurreição nos leva a um anseio de eternidade. Então, se eu entender isso, eu vou entender que eu sou um cidadão presente nesse tempo, vivendo tudo que eu preciso viver nesse tempo, mas ao mesmo tempo sabendo que eu sou peregrino. Will, todo dia eu tenho que dizer isso para mim, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Minha identidade é celestial. O desígnio de Deus para mim é do céu. Agora eu vou só contar uma história do Padre Léo, para vocês entenderem como isso é legal na prática. Vendo no livro Buscar as Coisas do Alto, de Padre Léo, ele conta uma historinha de uma criança que tinha medo de morrer. Ele disse assim, eu não quero morrer, eu quero viver aqui para sempre e tal. E ele chegou e disse assim, ó, porque eu tenho medo de ser colocado no caixão, colocado embaixo da terra, o que é que vai acontecer comigo? Aí outra criança que foi baseada dentro da fé, certamente essa criança foi educada nos princípios cristãos. E essa criança chegou e falou para o coleguinha dessa seguinte maneira, pensa comigo,
Você já dormiu alguma vez no sofá? Se você dormiu no sofá, quando você acordou? Você acordou no sofá? Aí ele chega e pensou, disse, não, quando eu acordei, eu estava na minha cama. Aí, então, seu bobão, a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente morre, alguém nos coloca lá no caixão e tal. Mas o Pai vem nos buscar. Ele vem nos buscar e nos chama para uma vida eterna, no céu. Vê se não faz sentido. A mesma coisa quando a gente é criança, né? Quem tem criança em casa vai entender melhor que eu isso. A criança dorme, o que é que acontece? Você vai no quarto, a mãe prepara tudo, arruma a cama, tira os mosquitos e tal, prepara tudo para ela dormir bem. Quando ela acorda, eu não estava aqui. Né? É a mesma coisa, a mesma experiência que nós vamos viver. Quando a gente morrer, e a nossa matéria vai para debaixo do chão mesmo, mas o que mais importa em nós é a nossa alma, e é isso que Deus vem buscar de nós. Ele diz assim, ó, pronto, esse tempo acabou, a sua passagem chegou. Agora eu vou te buscar para uma vida de eternidade. E o que é que nos dá acesso a isso? A nossa luta pela santificação, que é o processo cotidiano de querer viver ressuscitado. Por isso que nos Jovens Sarados nós somos chamados a ressuscitar, a gerar vida por onde a gente passar. Amém. Amém? Amém. Ó, tem uma galera aí de Arapiraca, ó, Nai, Marisa, Marlinhos que tá lá com o Juninho em São Paulo. Abraço, velho, galera. Ó, Ricardo, Marlinhos, Laurinha lá de São Paulo também. Tem uma galera aqui com a gente. Heloíse, Vânia, daqui de Glória. Um abraço aí, minha gente. Eu espero que essa palavra de Deus hoje, Colossenses 3, do 1 ao 4, esteja gerando ressurreição na vida de vocês. E fé, que essa vida é pequena demais comparado ao que nós vamos viver em Cristo no céu, na eternidade. Amém. Amém. Me ajudem aí. Agora vocês podem compartilhar comigo, conversar comigo, conversar com a galera aqui. A gente vai falando e a gente vai com tudo. Um pouco sobre a minha parte de ressurreição em Cristo. Me vem muito a parte que fala de Lázaro, quando Lázaro ressuscitou. Lázaro era um rebelde. Eu trazendo para a minha vida, Larissa era uma rebelde. Não queria nada com a vida, se prostituía, bebia, ameaçava em farras, não sabia o que era Semana Santa. Oh. Mas chegou um tempo, quando eu fui para o Maranatá, Deus brotou a sementezinha e veio brotar aquela rosa já no acampamento. Mas só que para aquele momento, para eu desbrotar, eu tive que estar atenta à voz do Senhor. O momento que ele chamou pelo meu nome. O momento que ele disse, Larissa, sai para fora. E também a partir do momento que eu decidi tirar todas as pedras do meu caminho, que eram as pedras que me afastavam de Jesus, que seriam os meus pecados. O que eu cometia para afastar dele, o que eu entristeci o coração de Deus naquele momento, foi o que eu fui tirando, para que eu pudesse ver realmente a face do Senhor, que eu pudesse ver realmente que eu tinha que seguir a Jesus. Massa. E Larissa, é diferente, né? Quando... Uma coisa é a gente ouvir aqui, né? Eu estou falando de Deus para a galera, mas o que mais importa é o efeito que a palavra de Deus acontece dentro do nosso interior, né? Esse dia aconteceu com você, esse dia aconteceu comigo, esse dia aconteceu com... Esqueci o nome dele. Diga aí, meu brother. Meu Tauan. Tauan, foi mal. Como aconteceu na vida de Tauan, aconteceu na vida de Larissa, na minha vida. Teve um dia que a voz de Deus, ela ecoou dentro da gente, né? Como pode estar ecoando aqui agora, no coração de alguém que está nos ouvindo, nos assistindo. Quando a voz, não é a voz de Will, de Larissa, de Tauan, é a própria voz de Deus. Meu irmão, se, portanto, ressuscitaste com Cristo, busque, corra atrás das coisas do alto. Se essa palavra de Deus, que nunca volta vazia, entrar no teu coração e penetrar, meu irmão, é um barulho tremendo que acontece dentro do nosso interior. E ninguém vai precisar colocar o dedo na sua cara para dizer assim, mude de vida, você não está fazendo nada que preste. Não, cara. Quando a gente encontra a voz doce de Jesus, é Ele mesmo que vem ao nosso encontro e nos ama de tal maneira que você, na sua razão, na sua inteligência, dizer, caraca, velho, que tipo de vida eu estava levando. Não é assim, Larissa? Verdade. É assim, então. E Realmente. eu até separei aqui para debater um pouco em João 11.
25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, mesmo que a gente venha estar morto para o mundo, venha estar morto para os seus amigos, para a sua família, que Laresca não tem mais jeito, eu não dou mais nada pela vida da Laresca, Laresca para mim já está morta. Não. Mas só que só da gente crer em Cristo Jesus, a gente viverá. Viverá nele, como você falou, que nossa vida está em Jesus. Então, nós precisamos ter essa convicção e buscar essa plenitude, que essa plenitude só está nele. Amém. Eu estava aqui pensando, né? Que antes de assim, um tema livre com você, né? Semana passada. Então eu digo, meu Deus, como tu prepara as coisas, né? Ia ser algo, não sei o que ia acontecer, né? Mas tudo aconteceu para que nessa noite você estivesse aqui com a gente partilhando sobre isso, ressuscitar, né? Eu fico, como Larissa falou, né? Em questão do dia que eu fui ressuscitado para Cristo, né? Eu encontro poucas pessoas, assim, do meu cotidiano, que também teve a sua ressurreição em Cristo no acampamento, lá em Aracaju. Dificilmente eu encontro, que normalmente mais em Maranatá, no Cairós, no Retiro, você tem essa conversão, né? E eu, assim como a Larissa, um ano antes, né? Ela foi em 2019, eu fui em 2018. Lá em Aracaju eu tive a minha ressurreição, né? E após aquilo, muita coisa mudou na minha vida, sabe? Como você estava falando no começo. O que fazer para que essa ressurreição não seja só de um dia, né? O que eu estava levando para fazer com que essa ressurreição não ficasse só naquele final de semana lá em Aracaju, só naquele acampamento. O que eu ia fazer para mim, para todo dia eu estar ressuscitando, né? E seria até uma pergunta que eu ia lhe fazer, mas durante a sua partilha você mesmo me respondeu, né? Quando você falou isso, eu apontei aqui para a Larissa, eu digo, Larissa, que a pergunta que a gente vai fazer para ele respondeu. Trazendo um pouco para a nossa vida, né? Nosso estilo de vida, o que vai fazendo é ressuscitar diariamente para Cristo, é seguir a nossa expectativa, né? A gente está diariamente buscando a Santa Palavra, rezando o texto. Isso que vai fazer com que a gente se ressuscite, né? Porque a gente sabe que quando a gente participa de um evento desse, a gente volta com fogo lá em cima, né? Aleluia. Se a gente não conseguir manter diariamente colocando lenha nesse fogo, ele vai apagar. E para nós, o que a gente faz com que esse fogo permaneça sempre aceso é o nosso estilo de vida, é as nossas 5 pedrinhas, né? E a partir do momento que eu tive essa conversão, quando eu fui ressuscitado, eu saí, como a Larissa falou também, tive uma vida meio bagaçada no mundo, né? Eu só vivia para o mundo, para Deus eu nem passava pela cabeça. E a partir do momento que eu tive essa conversão e na luta diária, né? E algum tempo atrás que eu decidi, vamos dizer, me aprofundar mais, né? Entender os meus processos de uma forma mais funda, né? Para poder ressuscitar de uma forma mais intensa, permanecer ressuscitando, né? Eu comecei um direcionamento espiritual e quando você falou em Santo Agostinho, foi um dos santos que me passaram para mim seguir o ano com ele, né? Eu comecei a me aprofundar na história de Santo Agostinho e eu digo, meu Deus, como o cara era inteligente, super inteligente e teve essa conversão de sair de um cara que não acreditava para um bispo. Que mudança radical que houve na vida dele, né? E eu lembro, eu falei isso aqui na live passada com o Igor, e mais uma vez aqui me remete novamente a isso. A passagem do livro dele, né? Confissões, que é Tarde Te Amei. Você já leu? É bem incrível e olha assim, eu digo, meu Deus, como isso se encaixa na minha vida e também na vida de muitos que passaram por esse processo de ressurreição, né? E ele fala
É uma passagem, é um texto bem, vamos dizer, teoricamente grande, mas o primeiro ponto e o segundo acho que é o que mais impacta, né? Porque ele vem falando, tarde te amei, ó beleza Beleza tão tão antiga e antiga e tão tão nova. nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu deixaste e conheceste. Entrei no teu íntimo sob a tua glória e consegui, porque tu fizeste meu auxílio. Tu estava dentro de mim e eu fora. É, esse primeiro parágrafo desse segundo ponto, né, eu acho que para mim é o que mais forte, né, para mim. Tu estavas dentro de mim e eu fora, né? Quantas coisas eu procurei fora, né? Como você falou, né, no início aí, da vida mudando, Aham. né? Do mundo mudando, que a gente procura se alimentar dos alimentos dos porcos, né? Se alimentar por lavagem. Sendo que a gente tem um banquete que sempre teve dentro de nós, mas a nossa visão mudando não, fez com que a gente não enxergasse isso, né? Com certeza. É porque o inimigo, ele é astuto, né, cara? A palavra de Deus vai dizer que ele é esperto, pô. Os filhos da luz, ou melhor, os filhos das trevas são mais libertinosos, mais espertos que os filhos da luz, né? Então, dentro das trevas, a gente fica iludibriados, né? Porque aos nossos olhos, terrenamente falando, aquilo que a gente está dizendo, nomeando como lavagem de porcos, a gente não vê como lavagem de porcos. A gente vê como uma coisa boa. Vai dizer que tomar uma cervejinha é lavagem de porco para o cara que toma uma cerveja todo dia. Não é, pô. Mas ele nunca vai dizer, mas que viagem, pô. Isso tá fora da casinha, pô. Mas as consequências da bebida, o que pode gerar na vida da pessoa, entende? Por exemplo, dentro do estilo de vida Jovens Sarados, nós entregamos, ofertamos a Deus o álcool para não beber, para ser espécie de salvação para aqueles que bebem, né? Mas, por exemplo, a gente entende que beber não é pecado, pô. Não é pecado. O que é que torna a bebida pecado? Quando ela lhe tira da razão. Quando você começa a manchar a sua vida e de todos aqueles que estão à sua volta por causa desse vício. Como qualquer um outro, entende? Então, eu preciso ter essa consciência, né? Que o pecado, ele nos desfigura. Se eu entendo, eu nunca fui alcoólatra, nunca gostei de beber, né? Assim, absurdamente. Nunca bebi, assim, porque eu tive um exemplo dentro de casa. Meu pai bebia e isso gerava dor na minha família. Graças a Deus, hoje meu pai não bebe. E eu disse assim, pô, não vou beber. Mas desde a minha adolescência e tal, eu tomava uma cerveja com meus amigos, né, e tal, mas nunca fiquei nem tonto, não sei nem o que é isso, tá ligado? Mas eu sabia o mal que a cerveja causava dentro da minha família, pô, concretamente, entende? Então, naturalmente, nem precisava ser cristão para isso. É uma questão moral, de entender, meu irmão, isso aqui vai fazer mal, entendeu? Agora, eu não critico nem julgo quem toma a sua cerveja, pô. Não tô colocando medidas sociais. Tô dizendo assim, se você tem sobriedade, sabe o que você está fazendo, beleza, velho. Quem sou eu para fazer alguma coisa? O único que pode mudar as suas condutas é Jesus. É a palavra que está dizendo. É ele que é nele que a sua vida está escondida. Enquanto você não encontrá-la, quem sou eu para julgar suas atitudes? Entende? Então eu tenho que compreender e respeitar. Meu irmão, Will, eu tô querendo mudar de vida, cara. Eu quero parar de beber. Opa! Aí sim, eu vou te ajudar, cara. Eu posso te ajudar, eu posso te apresentar os jovens sarados, posso ser sinal de ressurreição na sua vida. Entende? Então é desse ponto que a gente tem que partir das premissas, porque a gente pode conturbar as coisas com virtudes, situações morais do homem, com coisas celestiais. Quando eu vivo dentro de uma perspectiva celestial, aí eu digo assim, esse álcool, esse cigarro, esse vício no WhatsApp, ele me leva a um plano celestial, a um plano terreno. Quem é que domina? Quem é que me domina? É o meu Instagram ou eu que tenho domínio sobre ele? É um pensamento celestial. Quando você começa a disciplinar a sua vida nas pequenas coisas, você começa a se ressuscitar em coisas que passa pelos pormenores da nossa vida e que às vezes nos priva de santificar. Tem pessoas que estão vivendo aí 1, 2, 3 horas de live atrás de live. Tem lives que são riquíssimas, pô.
Entendeu? Mas, por exemplo, eu não posso trocar a minha intimidade, a minha espiritualidade com a palavra para estar de live em live. Porque aqui a gente está externando aquilo que a gente está bebendo com a palavra. Entende? Então, o conhecimento em Deus, a minha vida, esse conhecimento com Jesus, vai nos dar o discernimento de ressurreição em tudo que a gente faz, pô. Entende? Então, por isso que Santo Agostinho, ele que era um cara que você viveu um tempo com ele, você vai perceber que ele era um cara extremamente, absurdamente inteligente. Entendeu? E ele chega a esse ponto, diz assim, Deus, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. O que é que ele está dizendo? Em Deus tudo é novo, cara. Em Deus você nunca vai encontrar... como é que eu posso dizer? Monotonia. Não existe monotonia em Deus. Não existe um evangelho que te coloque numa posição de acomodado. Não existe. O evangelho é dínamos, é movimento, é vida, é prazer, é gastar-se a vida por um propósito, por uma meta. E qual é a meta do cristão? O céu. Então, por onde a gente passar, a gente tem que levar o céu. Por isso que ele está dizendo, tá, eu te amei, Deus, porque eu poderia pegar toda a inteligência que você me deu, tudo aquilo que você colocou dentro de mim e usar para te proclamar, para te fazer conhecido, né? Deixa eu só responder aqui a pergunta do Arthur Zevedo. Se vocês quiserem, vocês podem me ajudar. Arthur está perguntando assim, como vocês imaginam a vida após a morte? Aí eu vou dar uma perspectiva nossa em relação à igreja, em relação ao nosso posicionamento como cristão, Arthur. A nossa vida após a morte, ela tem duas possibilidades. O catecismo da igreja vai dizer, ou a gente vai para a vida em Deus, plenamente, ou a gente vai ter uma vida afastada de Deus, que isso seria o inferno. O que é o inferno? É uma vida completamente dissociada da presença de Deus. Então, quando eu creio na vida eterna, eu creio naquilo que Jesus proclamou. Ele está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se creres em mim, viverás. E o viverás de Deus, ele se concretiza não aqui. Se ele ressuscita, Arthur, se ele morre e volta no seu próprio corpo, é ele dizendo para nós que existe sim uma vida após a morte. E como é essa vida? A plenitude dos tempos, que é nele. Entendeu? Então, eu como cristão católico, o que é que eu acredito? Se eu tiver uma vida que crê em Jesus, o primeiro ponto é esse, eu tenho que crer que Jesus é meu Senhor e Salvador. E que as minhas obras, né, a partir da minha fé, vão me purificar e me santificar para ter uma vida nele. Aí acontecerá o julgamento e Deus vai dizer assim, ó, vem para cá, bendito de meu Pai. Ou senão ele vai dizer, afasta-te de mim, eu nem te conheço. Entendeu? Então, o primeiro ponto para você ter uma vida em Deus é reconhecer que ele é seu Senhor e Salvador. Você crê que Jesus não está morto. Jesus está vivo, meu brother. Jesus está vivo, mais vivo do que nunca. E ele venceu a morte, ele nunca mais vai morrer. Essa é a minha fé. É nisso que eu creio. Então, é nesse parâmetro que eu determino o que é que vai acontecer a partir da minha morte. É a minha vida em perfeita comunhão com Deus. Só existem esses dois caminhos. Ou você vai ter uma vida perfeita de comunhão com Deus, ou você vai ter uma vida separada de Deus. E a vida separada de Deus é inferno, pô. E a gente consegue ver isso na prática. Só é você olhar para uma pessoa no mundo e você ver as atitudes dela. Você vai dizer, meu irmão, essa pessoa é celestial. Ela tem uma áurea boa, ela faz as coisas, você percebe que tem algo de bom dentro dela. Ou se você chega perto de alguém que só é um azedume miserável, você vai dizer, nossa, eu não quero nem estar perto dessa pessoa. Não é assim, então? É assim que acontece, entende? Então a gente tem que ter essa compreensão. Então por isso que quando a gente traz um assunto desse tão bonito e belo no tempo da Páscoa, que é a ressurreição, é crer que a vida não acaba aqui. Que a nossa vida, ela acaba, ou melhor, ela se completa em Deus na eternidade. Entendeu? É assim que a gente pensa. Não é isso, Larissa? É sim. Exatamente isso. A Aline Oliveira colocou aqui que o inferno é igual à ausência total da presença de Deus. Isso. É isso mesmo. É o que o Catecismo da Igreja diz. Quando a gente está em Deus, a gente vive o céu. Por isso que no Pai Nosso ele diz assim, assim na terra como no céu. Ou seja, é capaz, é possível da gente viver aqui na terra sinais do céu. Por exemplo, o próprio Catecismo da Igreja vai dizer que a Santa Missa é a prefiguração do céu.
Se você entendeu o que é a Santa Missa, você pegar Scott Hahn, ele era protestante. Ele traduz a Santa Missa pela visão dele, assim, né? De como foi. E você vai dizer, caraca, velho, quão sublime é a Santa Missa. É um padrão de céu. Se você pegar um cristão morno, ele não sabe nem o que é ir pra missa. Pô. Ele vai dizer, não, eu vou na missa porque todo mundo vai e tal. Agora, quando você encontra Jesus de verdade, você vai dizer assim, caraca, eu vou encontrar o meu amado. Eu vou lá por uma atitude de fé, porque eu acredito que Jesus vai estar lá na palavra. Ele diz, onde um ou mais estiver reunido em meu nome, aí eu estarei. E, ao mesmo tempo, eu vou estar vivendo uma experiência de céu. O que é experiência de céu? Quando o padre ele levanta Jesus Eucarístico e faz a transubstanciação, o que acontece? O céu se abre. Jesus está no nosso meio em pessoa, em carne, alma e divindade, naquela Eucaristia. É um mistério. Ele está escondido na Eucaristia. Entende? Quando a gente está vivendo um processo de fé, você olha para Jesus num pedaço de pão, na Eucaristia, e diz assim, meu Senhor e meu Deus. Né? E isso é fabuloso, cara. É fabuloso, mas é um passo de fé. Se você pegar um ateu e dizer, meu irmão, isso não é nada. Se pegar um cristão evangélico, isso não é nada. Isso é uma imitação. Mas para nós que somos cristãos católicos, ali é um sinal perfeito do plano de salvação de Deus. A Santa Missa é o ápice da fé do cristão católico. Quando a gente vai na Santa Missa, a gente experiencia de tudo aquilo que é de ressurreição. Jesus nos convida ao arrependimento, Jesus nos convida à escuta da palavra, e Jesus nos convida a um momento de comunhão com Ele. Pô. É fabuloso. Não é? E isso é um processo de ressurreição. Eu acredito que quando a gente for um cristão de verdade, toda vez que a gente sair da Santa Missa, a gente vai dizer assim, caraca, como ainda eu preciso me converter? Realmente. Realmente. Tem nem o que falar. É ressurreição, cara. Não tem outro caminho. Se você acha que você vai ser cristão e vai ter uma vida mole, meu irmão, caia fora. Porque aqui é vida dura, velho. É pau de dar em dor. Você tem que matar sua carne todo dia. E é madeira, meu irmão. Porque tem coisa que a gente gosta. Tá dentro dessa miséria aqui, meu irmão. Tem coisa que a gente gosta, velho. O passo é você ter uma compreensão e uma mentalidade celestial. Isso aqui que eu estou fazendo é padrão de céu ou padrão terreno? Entende? Uma boa amizade é padrão de céu ou padrão de terreno? Claro que não, pô. Padrão de uma boa amizade, de uma sadia convivência é padrão celestial, velho. Isso é mínimo, né? E a gente não consegue compreender. Quando você tem amigos, meu irmão, que só querem para roubar seu dinheiro. Meu irmão, isso é padrão de terra, de coisas passageiras, fugazes. Quando você tem pessoas que te edificam, que te levam para Deus, isso é padrão celestial. Nós cristãos precisamos ter essa compreensão. Porque aí você vai começar a aprender a amar também aqueles ainda que não estão em Deus. Né? Como que a palavra chegou até nós? Porque alguém estava conectado em Deus e derramou a graça de Deus sobre nós. Então, toda vez que a gente olhar para uma pessoa que está precisando de ressurreição, eu tenho que dizer, ei, vem para a vida. Ele tem que olhar para o cristão e dizer assim, caraca, velho, olha como essa pessoa vive e é feliz. Ela não está bebendo, ela não está se prostituindo, e na feição dela eu sinto, eu cheiro que ela é feliz. Mas tem cristão que parece que está mais morto que quem está no mundo, pô. Que diz que é cristão, né? E a nossa ressurreição, tudo vai depender dos nossos passos. Do que a gente buscamos e do que a gente vai tirando da nossa vida. As pedras que vai colocando como um sepulcro em nossa frente, são essas pedras que a gente tem que tirar para que a gente venha ver o brilho e venha receber realmente Jesus. Amém. É uma graça, né, Larissa? Oi. É uma graça tudo isso que você está falando. Depois olhem aí, eu acho que faltam pouquinhos minutos para a live acabar. Eu ia tá? falar com você agora. Falta só um minutinho. Posso? Pode falar. Essa e entrar outra com você. Você que manda, velho. Agora a outra tem que ser rapidinho, para a galera não enjoar da gente. Beleza. Não é só para finalizar mesmo, porque vai passar só 2 minutos, senão essa aqui vai encerrar. Deixa eu dar um abraço aqui pro Luizão, ó. Luiz, meu brother, grande abraço. Tá nos últimos Fica segundos. aí, Luiz, que nós voltamos já. Só fechar essa inicial, tá só para finalizar mesmo essa conversa e despedir. Para não ficar Porra, beleza. Tamo junto. Me chama aí que a gente termina essa parada.
Queremos ir em direção à vontade de Deus. Como se imagina. De total entrega pela salvação. Voltei. Voltemos. Aleluia. Então manda aí, o que é que a gente precisa fazer agora aí? Você que manda. Ó. Não, finalizar essa linha de pensamento que a gente estava e finalizar a live, né? Com, agradecendo, né, por tudo que foi dito. Você tem mais alguma coisa para falar ou... Não, eu só queria rezar um pouco, né? No final, a gente poder fazer uma oração breve para agradecer a Deus, porque Ele está vivo, né, velho? Ele está vivo e a nossa esperança está depositada nele, velho. Amém. Se nós estamos aqui ainda é porque Ele é bom. Realmente. Como a Larissa estava falando, né? Acho que só para finalizar em relação a gente retirar as pedras, né? Eu tava partilhando com ela mais cedo, à tarde, de uma casa em chamas, né, que aconteceu, que o Ricardo estava falando da gente, para se aproximar mais de Deus, a gente tem que renunciar a várias coisas, né? Renunciar as coisas do mundo, renunciar os bens materiais, renunciar aquelas amizades que nos afastam de Deus, né? E seria isso, né? Diariamente a gente está removendo essa pedra, né? Essa pedra do nosso sepulcro, né? Que a gente remove e a partir do momento que a gente está removendo, automaticamente a gente está abrindo o nosso coração para que Deus possa entrar. Amém, é isso. A gente precisa dizer para a galera que está com a gente, meu irmão, o processo de ressurreição em Jesus é graça. Porque dentro de nós existe muito desejo das coisas terrenas. Só em Jesus, só nele, você vai começar a ter uma mudança de mentalidade, uma vida nova. Só Deus que pode nos dar essa graça de ter uma vida nova. Então, para encerrar, eu queria que você pudesse, junto com a gente, pedir a Deus essa graça de nascer de novo, de ressurgir, né? Matar aquilo que ainda está desfigurado em nós, aquilo que não se afeiçoa às coisas do alto, que se afeiçoa às coisas da terra. Meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. A cidadania celeste, a cidadania do céu para você, tem proporções ainda maiores na sua vida. Creia nisso. Deus, ele foi até o alto da cruz. Ele ressuscitou para gerar vida na sua vida. Então, que você possa receber de Deus e você possa rezar ainda um pouco mais com essa palavra. Meu irmão, hoje o Senhor está te convidando pelo nome. Ele está dizendo assim, ó, filho, se ressuscitaste comigo, buscai as coisas do alto, se afeiçoe às coisas do alto, comece a olhar diferente. E é isso que hoje nós te pedimos, Senhor. A graça de olhar para as coisas terrenas com um olhar celestial. E só o Senhor Jesus pode nos dar essa graça de olhar para tudo aquilo que nós estamos vivendo e colocar um olhar celestial sobre tudo que nós estamos passando. Deus, vendo um olhar celestial sobre esse tempo que o mundo está passando, nós podemos declarar que o Senhor ainda não tardará e trará para nós um tempo novo em abundância, Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, que a nossa fé celestial, pautada na tua ressurreição, nós cremos, Jesus, que o Senhor está vivo. Por isso nós te seguimos, Jesus, porque o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo e nós queremos ressuscitar contigo. Que hoje, Deus, nessa live, quando ela cair, também caia tudo aquilo que ainda não está configurado celestialmente falando. Tudo aquilo que ainda é frutica véia dentro de nós, tudo aquilo que ainda está desfigurado da vontade do Pai. Senhor, é isso que eu te peço nessa noite. Nos coloca no padrão do céu, como a tua oração, Jesus, nos diz para nós.
Que assim na terra seja como é nos céus. Hoje eu peço para todos os meus irmãos em Cristo que assumam a sua identidade celestial. Você é de Deus. Você pertence a Deus, meu irmão. Deus tem uma identidade que custou o preço de sangue para você ter uma vida plena nele. Hoje o Senhor está abrindo portas no céu pela ressurreição dele, pelo lado aberto dele. Um rio de misericórdia está invadindo a tua vida, para que você comece a desejar as coisas do céu, ansiar, afeiçoar a tudo aquilo que vem do alto. É isso que eu te peço, Senhor. E eu me uno em oração, porque a gente não sabe orar, como Paulo já nos diz. E a gente ora no Espírito para que a nossa oração seja agradável a ti, Deus. Reza conosco, meu irmão, minha irmã. Deixa o Espírito Santo te visitar agora, te dando a graça sobrenatural de ressuscitar com ele hoje. Invade, Senhor, os 4 cantos com o ar celestial. Elimina todo o medo, elimina todo o desalento, Senhor, e nos traz a esperança que brota da tua ressurreição, Deus. Vem, Senhor Jesus. Ressuscitar-me junto contigo, meu Pai. Você, meu irmão, que nos ouve, que reza conosco, receba o carimbo de Deus. Carimbo de ser um homem do céu. Você, comigo, com Larissa, com Tauana, nascemos para o céu. Ressuscitados em Cristo e vamos viver uma vida nova. Amém. Amém. Larissa, Tauana, obrigado, viu? Deus abençoe. Um grande abraço para a missão de Fátima. Aquela galera que está com a gente. Teve uma, acho que foi a Maria Eduarda, acho que pediu a música do Carpinteiro aqui, a mulher de... Foi o Humberto. De Betinho, né? Duda que pediu. Bota aí no fone, liga a sua plataforma de áudio aí e reza um pouquinho com essa música que é boa. Que a gente já está encerrando aqui. Oi. Pode falar. Não, só tô encerrando aqui, né? Agradecendo a galera aqui que tá com a gente, né? Tem uma galera massa aqui, pô. De tantos lugares, velho. Que beleza. Verdade. Gente, Deus abençoe, viu? Grande abraço a todo mundo aí. Amém, Will. Que Deus lhe abençoe. Amém. O seu sim edifica muito sim, o seu sim edifica o meu sim. E muito obrigada também por dar o seu sim para nós para essa noite, para que a gente venha transbordar o amor de Deus. Para que aí, através da gente, a ressurreição de Deus venha chegar em todos os corações que Aleluia. Nessa noite. E desde já, nós já deixamos feito o convite para vocês fazerem presente aqui na nossa missão na Feira de Fato. Se vocês já tinha até marcado, já né? Tempo. Já tinha até marcado. Deixa eu passar esse negócio que eu vou aí. Realmente. É isso mesmo, agradecer a sua disposição, né, de estar aqui com nós nessa noite. Agradecer tudo que foi dito. Como muitos, né, já tiveram momentos incríveis com você conduzindo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Amém. É Ele que faz tudo mesmo. E você continue se permitindo a isso. E continue permitindo ser esse instrumento vivo de Deus, esse instrumento do Espírito Santo, para que cada lugar que você venha habitar, todos possam sentir esse cheiro que exala de você, essa essência de Deus que exala de você. Que você continue sendo esse espelho de Deus, tanto para a minha vida, na vida de Larissa, em cada um que está assistindo essa live, e todos os maranatás, retiros que você já participou, que certamente tocou alguém, que você continue sendo esse instrumento de Deus. E como Larissa falou, desde já, a gente deixa esse convite para você, a um dia quando tudo isso passar, né, essa pandemia passar, vocês fazem presente da nossa missão, e de como as outras vezes, fazer a presença do Espírito Santo, e tocar no coração de cada um que vai estar presente. Amém, amém. Eu que agradeço, cara. Eu que sou feliz por vocês. Porque um dia, como o Senhor fez na minha vida, está fazendo na vida de vocês. Vocês têm pouco tempo de caminhada, eu também tenho um pouco de tempo de caminhada, mas isso não determina. O que determina é nosso desejo de céu, tá bom? Amém. Então, que a gente continue firme em Deus aí. Nós somos do mesmo nível, cara. Em Jesus,
o mesmo Espírito que habita aqui, habita aí com mais força, com mais intrepidez. E o que me deixa mais feliz dentro do carisma que a gente tem, né, que é o Jovens Sarados, é a nossa união, a nossa irmandade, a nossa convivência, as nossas partilhas. E quando a gente se reúne para rezar, Deus ele sempre se faz presente. Essa é a minha felicidade maior. Obrigado, viu, Amém. galera? Deus abençoe. Nós que agradecemos. Fique com Deus e que Nossa Senhora de Fátima te abençoe. E abençoe Amém. sua família. Amém. Amém. Beijo, hein, Beijo. gente. Até a Tchau, tchau. próxima. Valeu, meu parça. Tchau. Tamo junto, hein? Deus Tamo abençoe. junto. Até o céu. Aí, isso. Até o céu. Tchau, tchau. Tchau. Tá sozinho? E é, né? Vai encerrar ou você despedir da galera? Acho que o pessoal já saiu, né? Não tem que encerrar ainda.